Para a felicidade de todos os fãs da série, Resident Evil já tá entre nós e o jogo é incrível. Mas isso você já sabe. A maioria dos canais grandes já fizeram suas análises do jogo, então eu vou falar sobre outra coisa. Olá, meu nome é Zagreu e já tem alguns anos que eu sou um grande fã da série. Meu Resident Evil favorito é o 7. A atmosfera misteriosa e decadente da casa dos Bakers, o medo de ter que explorar aquele lugar enquanto o Jack vaga procurando por você, o inventário minúsculo com recursos limitados, tudo isso me deixava tenso o tempo inteiro enquanto eu jogava, tornando a experiência muito marcante. Por isso eu fiquei muito animado quando anunciaram que o Village ia ter o Ethan mais uma vez como protagonista. Eu jurava que eles iam manter esse clima de terror, consertar o que eles erraram no set e melhorar ainda mais os acertos. Mas não foi isso que aconteceu. O Village não é um jogo de terror inspirado no 7. É um jogo de ação inspirado no 4. Mas só inspirado mesmo, porque ele passa muito longe de ter a mesma qualidade. Ele tenta fazer tudo o que o 4 fez. Ter várias armas com sistema de upgrade, um mercador, uma gameplay que consiste num loop de combater os inimigos e explorar o mapa em busca de tesouros para vender e comprar melhorias. Só que faz tudo isso mal, e por isso ele só parece uma cópia fajuta de RE4. Isso fica muito evidente se você jogar o Resident Evil 4 Remake e logo em seguida jogar o Village. Fica muito claro o que eu tô querendo dizer se vocês tentarem fazer isso. Ele é um jogo bom, mas não tem a qualidade para ser nem uma sequência do 7 e nem uma homenagem do 4. Ele fica num eterno meio termo xoxo entre os dois. Então, depois dessa decepção, vocês não imaginam a felicidade que eu tive com o Hacking. Graças à ideia de jogarmos com dois protagonistas, ele consegue ser o verdadeiro meio termo entre o 7 e o 4. Quando a gente joga com o Leon, tem a ação pura e o sistema de compra e upgrade de armas. Já a parte em que a gente joga com a Grace, que é o foco desse vídeo, é basicamente Resident Evil 7 melhorado em todos os aspectos. O Re9 é a sequência para o 7 e homenagem para o 4 que o 8 tentou ser e falhou. O motivo do Hacking ser tão competente nas partes de terror fica claro quando a gente olha quem foi o diretor, Koichi Nakanishi, que também dirigiu o 7. Graças a isso, ele pôde usar suas experiências com o jogo anterior para maximizar os acertos e corrigir os erros. A primeira melhoria que ele fez na fórmula foi o ritmo. Algo que sempre me incomoda quando eu vou rejogar o 7, e eu rejogo esse jogo a cada 6 meses, é como o início é arrastado. Na primeira vez, quando você não sabe o que vai acontecer, funciona bem. Depois você percebe como é demorado o processo de entra na casa, desce o alçapão, encontra a Mia, anda junto com ela, que parece uma tartaruga, aí desce a machadada na mulher, atende o telefone, perde a mão, pega o fusível e finalmente vai para a luta final. Só esse processo leva uns 20 minutos toda santa vez. Já o início do 9 ele é bem mais dinâmico. O hotel é rapidinho de passar se você não quiser explorar o cenário, e as partes da história são todas em cutscenes puláveis. Isso faz com que essa parte do jogo leve uns 5 minutos para completar uma segunda jogada, favorecendo a rejogabilidade sem prejudicar a primeira gameplay, que é a mais especial. Outro aspecto que está infinitamente melhor é o combate. No 7, a gente tem poucos inimigos na maior parte do jogo. Os mofados eles são escassos e eles não abrem portas. Por isso você pode evitar muitas das poucas lutas só passando correndo e fechando a porta atrás de você. Fora que mesmo o design deles sendo assustador, eles não são lá muito interessantes. Já no Hacking, tem muito mais inimigos. Todo cômodo do hospital tem zumbi esperando para te devorar. Isso podia te fazer entrar em combate constantemente e matar o terror do jogo. Mas não faz, porque os recursos da Grace são muito limitados. Você não tem balas o suficiente para matar todos os zumbis. Mesmo com as facas e os injetores, ainda não é o bastante. Principalmente no começo do jogo, quando você só tem a Magnum que o Leon te deu com uma porcaria de bala. Então você vai precisar se esconder e passar despercebido pelos inimigos, o que te deixa muito tenso. Porque se mais de um zumbi te vê, esquece. Já era, ou você corre ou você morre. E o que torna possível passar pelos zumbis sem ter de gastar balas foi a ideia genial deles manterem as suas rotinas. Assim, dá para atrair o zumbi que apaga as luzes acendendo a luz de outro cômodo. Você pode jogar uma garrafa para fazer o zumbi que não gosta de barulho atacar outro zumbi.
Você pode se esgueirar pela faxineira enquanto ela limpa o sangue de outro inimigo que você derrotou. Eles são muito mais criativos e interessantes de se lidar do que os mofados do set. As moedas que você encontra enquanto explora também estão de volta, e elas estão bem melhor localizadas no hospital do que era na casa dos Bakers. O que é bom, já que aqui você precisa de mais delas para comprar os esteroides e estabilizadores, que também voltaram melhorados. No 7, os estabilizadores serviam para aumentar a velocidade de recarga, o que ficava inútil quando você descobria que pode simplesmente apertar o botão de defesa para cancelar a animação e recarregar as armas na metade do tempo. Aqui, eles também aumentam o seu dano, o que é infinitamente mais relevante. E ainda tem o fato de que o jogo só te deixa craftar 3 melhorias ao todo, te forçando depois a escolher se prefere aumentar a sua vida ou o seu dano, adicionando mais uma camada de gerenciamento de recursos. Quanto ao perseguidor, também foi outro ponto melhorado. No 7, tínhamos principalmente o Jack, que te perseguia enquanto você procurava uma saída daquela casa. Já no 9, a gente tem a garota. A primeira perseguição dele segue a mesma base, com você precisando buscar um item-chave completamente desarmado. No caso do Jack, era a chave do alçapão e no caso da garota é um fusível. Depois desse trecho inicial, ambos ficam um tempinho em off e voltam para te infernizar em outro trecho de gameplay. A questão é que se esconder da garota no porão é muito mais interessante. Primeiro porque ela vaga livremente, mas tem encontros premeditados em pontos chaves da exploração. Assim, o jogo deixa que encontros naturais ocorram, mas também garante que você nunca fica tempo demais sem ela na sacola. Mas o aspecto mais importante é que a dinâmica de afastá-la com as luzes cria uma estratégia clara para como você pode lidar com a garota. Você sabe as regras da perseguição e pode se prevenir deixando uma das salas iluminadas, para usar para o caso de precisar sair correndo dela. Isso não te deixa 100% seguro, mas sempre dá para usar hacking para atordoar ela quando a coisa ficar muito feia. Ao contrário da perseguição do Jack, onde o jogo não deixa claro em quais salas você está seguro dele e nem te dá outras formas de atrasá-lo, além de gastar toda a sua munição, que ele simplesmente absorve como se fosse uma esponja. A conclusão que eu tiro disso tudo é que o diretor aprendeu muito com Resident Evil 7 e usou esse aprendizado para refinar sua fórmula e melhorar cada linha de aspecto nas partes de terror do Hacking. E eu, como fã, não podia estar mais feliz com isso. E para fechar, eu queria dar minha opinião final sobre o jogo, que provavelmente vai fazer muita gente discordar. Depois de elogiar tanta gameplay com a Grace, eu não consigo deixar de pensar que a participação do Leon deveria ter sido menor. Na primeira metade, a divisão dos protagonistas funciona perfeitamente. Você tá se ferrando com a Grace, sempre tenso, sem recursos, com medo de cada zumbi que aparece. E aí, por um curto momento, você assume o controle do Leon, e agora são os inimigos que tem que ter medo. Assim, você pode dar uma respirada, aliviar toda a tensão, antes de voltar para ela mais uma vez. Essa dinâmica de trechos longos com a Grace e trechos curtos com o Leon funciona perfeitamente. E é por isso que quando vamos para Raccoon City e jogamos exclusivamente com o Leon, esse ritmo gostoso some e o jogo perde uma parte da graça, ficando mais monótono. E não entenda errado, eu não estou dizendo que jogar com o Leon é ruim. Não, eu apenas defendo que Resident Evil Hacking teria sido um jogo com um ritmo melhor e mais prazeroso de se jogar se ele tivesse mantido a divisão do começo ao longo de toda a história, com trechos longos de terror com a Grace e trechos curtos de ação eletrizante com o Leon, para empoderar o jogador. Mas essa é só a minha opinião, então me diz aí, acha que faz sentido? Acha que teria outra forma melhor de dividir a participação dos protagonistas? Ou acha que eu simplesmente viajei e que o jogo já foi feito da melhor forma? De qualquer jeito, espero ter conseguido compartilhar com vocês a minha felicidade em ver a evolução do terror na franquia. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Considera deixar um like, se inscrever no canal se tiver gostado do conteúdo. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem!